Há momentos em que o silêncio entra na vida como um intruso. Ele chega sem pedir permissão, invade pensamentos, interrompe planos e cria aquela sensação estranha de que algo invisível está acontecendo dentro de você. E há uma pergunta que insiste em surgir. Por que esse silêncio aparece exatamente agora, no instante em que você mais precisa de respostas? Esse tipo de silêncio não é comum. Ele pesa, ele inquieta. Ele provoca uma espécie de desconforto que parece querer arrancar algo escondido dentro da alma. Enquanto muitos acreditam que esse silêncio é abandono, existe uma verdade mais profunda sendo revelada. O silêncio que te cerca pode ser o sinal de que Deus está tirando tudo que distrai, tudo que confunde, tudo que manipula. Você pode ter aprendido a temer o silêncio, especialmente quando a religião barulhenta te ensinou que Deus só fala em gritos, sinais óbvios ou discursos ensaiados. Só que não é assim que o Espírito trabalha. A voz dele não compete com o ruído humano. A voz dele nasce justamente quando o mundo se cala. O silêncio é o lugar onde as máscaras caem. Quando as vozes externas perdem força, as verdades internas vêm à superfície. E é aí que começa a revelação. Não um espetáculo religioso, mas um convite íntimo. O Espírito Santo usa o silêncio para desarmar suas defesas, limpar o excesso de informações e revelar aquilo que estava enterrado por baixo das expectativas dos outros. Não é castigo, é preparação. É o momento em que Deus desmonta o que não serve mais para reconstruir o que você sempre precisou ser. Se você sente que está passando por um período silencioso, não se apresse em fugir. Há um propósito surgindo por trás desse vazio aparente. Quando Deus silencia, Ele está prestes a falar de um jeito que transforma, cura e redefine quem você é. O silêncio não é a pausa da história. É o ponto exato onde tudo começa a fazer sentido. O silêncio que te persegue não é um fenômeno aleatório que simplesmente apareceu no seu caminho. Ele veio como um visitante insistente, repetindo a mesma pergunta que você tentou ignorar por meses. Por que tudo está tão quieto? Por que as respostas não chegam? Por que Deus parece tão distante justamente agora? É nessas horas que a mente corre em círculos, tentando explicar o que o coração sente, mas não compreende. Só que existe um detalhe que muda tudo. Esse silêncio não é vazio. Esse silêncio tem intenção. Ele vem com um propósito claro, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Quando o Espírito Santo decide silenciar o ambiente ao redor, é porque ele quer que você perceba movimentos internos que nunca seriam notados no meio da correria, das opiniões alheias e das pressões que o sistema religioso empurra sobre quem tenta se aproximar de Deus. O barulho se tornou um anestésico. As palavras decoradas, os discursos repetidos, as interpretações prontas começaram a ocupar o lugar da verdadeira voz que você precisa ouvir. O silêncio, então, entra como um rompimento. Ele corta tudo que distraía, tudo que confundia, tudo que fazia você acreditar que estava ouvindo Deus, quando, na verdade, estava apenas ecoando expectativas de terceiros. Esse silêncio te acompanha porque é um chamado, e quanto mais você tenta preenchê-lo com atividades, músicas, mensagens, conselhos, mais evidente fica que nada substitui o que Deus quer revelar a você nesse estado de quietude. Existe uma verdade que só floresce quando o mundo se cala. Deus te conduz a essa pausa para reorganizar pensamentos, limpar motivações e desprender sua alma de dependências emocionais que te amarravam a vozes que nunca deveriam guiar sua fé. O silêncio te empurra para dentro, porque é lá dentro que ele quer ajustar aquilo que ninguém vê, mas tudo influencia. Esse momento silencioso é desconfortável porque expõe o que estava escondido. Ele traz à tona perguntas reais, medos que você tentou abafar, feridas que estavam mascaradas por rotinas espirituais que tinham mais aparência de fé do que transformação. Só que nesse desconforto surge a primeira revelação. O silêncio é o início da cura. É o sinal de que Deus não desistiu de você. Ele está desmanchando ruídos para que você reconheça a presença dele sem filtros religiosos, sem manipulações,
sem intermediários. O silêncio que te cerca é a prova de que Deus está te chamando para um reencontro, que só pode acontecer onde tudo se aquieta. Quando o barulho religioso adoece a alma e Deus te chama para fora. Existe um tipo de barulho que parece espiritual, mas na verdade cansa, sufoca e adoece a alma. É o barulho das expectativas impostas, das regras que ninguém consegue cumprir, das cobranças escondidas atrás de frases bonitas e das promessas que nunca se cumprem. É o barulho de um sistema religioso que fala alto, mas escuta pouco, que exige devoção enquanto entrega controle, que prega liberdade enquanto cria dependência. E sem perceber, você vai sendo moldado por esse ritmo acelerado da fé performada, acreditando que Deus está na correria, quando na verdade Ele está tentando te tirar dela. O sistema religioso te convence de que, se você parar, Deus se afasta, que se você não produzir, Deus se cala, que se você não seguir determinados padrões, sua vida espiritual desmorona. Esse barulho constante gera culpa, ansiedade e uma sensação de inadequação que parece não ter fim. Mas aqui está a revelação que muitos nunca ouviram. O Espírito Santo não participa desse ruído. Ele não se mistura a manipulações, não se curva ao poder humano e não valida estruturas que usam o nome de Deus para controlar pessoas. Quando o barulho começa a te adoecer, Deus faz algo inesperado. Ele te chama para fora. Esse chamado é silencioso, mas irresistível. Ele surge como um incômodo, como a percepção de que algo está errado, como a coragem discreta de questionar o que sempre foi aceito. É o momento em que Deus começa a desinstalar crenças carregadas de medo e abre espaço para uma fé mais simples, mais honesta, mais viva. Esse processo dói porque rompe vínculos antigos, desmancha ilusões e expõe as feridas deixadas por ambientes que prometiam cura, mas entregaram desgaste. Só que no meio dessa dor existe um alívio suave, quase imperceptível no começo, mas crescente a cada dia. É a paz de quem começa a respirar longe das vozes que confundiam o caminho. Quando Deus te chama para fora do barulho religioso, Ele não te leva para o vazio. Ele te leva para o lugar onde a voz dele volta a ser clara. O silêncio se torna antídoto, remédio, descanso. Ele corrige o que o barulho distorceu, limpa o que a religiosidade contaminou e devolve à alma o espaço necessário para ouvir a verdade que transforma. Você não está perdendo a fé. Você está saindo daquilo que nunca foi fé de verdade. A cada passo longe do ruído, o Espírito Santo te aproxima de quem Deus é, não de quem o sistema religioso disse que ele era. E quando essa percepção desperta, o coração finalmente entende que o silêncio de Deus nunca foi distância. Foi proteção. O deserto como sala de cirurgia espiritual. Há momentos em que Deus não apenas silencia o ambiente, mas conduz você a um território onde nada parece fazer sentido. Esse lugar é o deserto. Não o deserto literal, mas o deserto emocional, espiritual, mental. É aquela fase em que as respostas desaparecem, as certezas se desfazem e até as orações parecem perder força no ar. Muitos acreditam que o deserto é punição, mas isso é uma leitura distorcida criada por interpretações superficiais. O deserto não é o fim da caminhada. O deserto é a sala de cirurgia da alma, onde Deus trabalha sem distrações, sem multidão, sem interferências religiosas que distorcem o processo da cura. Quando Israel foi levado ao deserto, não foi para ser destruído, mas para ser reconstruído. Eles precisavam desaprender tudo o que o Egito havia colocado dentro deles. Da mesma forma, Deus permite que você atravesse um período de silêncio, porque está desinstalando vozes, crenças e hábitos que moldaram sua identidade de um jeito errado. O deserto expõe aquilo que a rotina escondia. Ele traz à tona inseguranças, vícios emocionais, medos antigos e dependências que você nem percebia que tinha. Não para te envergonhar, mas para colocar luz onde antes havia sombra. O deserto não mata. O deserto revela. É nesse ambiente seco, onde nenhum barulho compete com a voz de Deus,
que o Espírito Santo começa a operar nos espaços internos que você evitou por anos. Feridas profundas não são tratadas na superfície. Elas exigem silêncio, tempo e exposição. O deserto força você a encarar os lugares onde sua alma sangra, onde promessas não cumpridas deixaram marcas, onde relacionamentos quebrados deixaram cicatrizes, onde discursos religiosos impuseram pesos que Deus nunca te pediu para carregar. De repente, tudo fica claro de um jeito que nunca foi dentro da rotina comum. O deserto te desarma para te curar. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, existe um trabalho invisível sendo executado. Deus está reposicionando sua identidade, restaurando suas intenções, limpando seus motivos e alinhando seu coração ao propósito original. A vulnerabilidade que o deserto produz não é sinal de fraqueza, mas de transformação. Porque quando você chega ao ponto em que não tem mais forças para sustentar máscaras, é aí que Deus começa a reconstruir você do jeito certo. O deserto não é o lugar onde você morre. É o lugar onde você renasce. É onde você descobre que, mesmo sem água, sem respostas e sem direção, você nunca caminhou sozinho. O som da verdade. O Espírito Santo revela o que o sistema ocultou. Há verdades que nunca poderão ser ouvidas enquanto a alma estiver cercada de barulho religioso. Esse barulho cria a ilusão de que você está sendo guiado por Deus, quando, na verdade, está sendo condicionado por discursos repetidos, doutrinas manipuladas e práticas que soam espirituais, mas que estão muito longe da essência de Cristo. A religião institucional é perita em ocupar o espaço que deveria ser do Espírito Santo. Ela fala por Deus, decide por Deus, interpreta por Deus e ainda tenta controlar o relacionamento das pessoas com Deus. E como consequência, muitos aprendem a obedecer homens antes de aprender a discernir a voz do próprio Senhor. O silêncio de Deus se torna necessário justamente para quebrar essa dependência. Quando tudo ao redor se cala, aquilo que estava escondido começa a aparecer. O silêncio funciona como um filtro que separa a verdade do excesso, a fé genuína da fé manipulada, o evangelho puro do evangelho adulterado. E é nesse ponto que surge a revelação mais libertadora que uma pessoa pode experimentar. Perceber que muitas das convicções que carregava não nasceram da voz de Deus, mas da influência de líderes, tradições e estruturas que se autoproclamaram porta-vozes da vontade divina. O silêncio, então, se torna uma cirurgia capaz de remover essas falsas certezas. É justamente no silêncio que o Espírito Santo fala de maneira mais clara, porque a mente não está cheia de ruídos doutrinários que tentam definir Deus como se ele fosse pequeno, previsível e limitado às regras de uma instituição. O Espírito revela o que foi escondido, não para humilhar ninguém, mas para libertar você da cegueira espiritual que o sistema religioso produz. Muitas pessoas nunca escutam a voz de Deus porque foram treinadas para escutar apenas a voz de autoridades humanas. E quando Deus finalmente silencia tudo ao redor, essa dinâmica perde poder. O controle cai, a confusão cai, as máscaras caem. Nesse momento, há um choque inevitável. A alma percebe que grande parte do que acreditava como sagrado era apenas tradição revestida de espiritualidade. Mas logo depois do choque vem a libertação, a sensação de respirar de novo, a clareza de um relacionamento com Deus que não depende de mediadores humanos. O silêncio passa a ser mais do que uma fase, se torna um portal para ver o Evangelho como ele realmente é, simples, vivo, direto, transformador. Quando o Espírito Santo revela o que estava oculto, você entende que a verdade sempre esteve disponível, apenas encoberta pelos ruídos de quem falava em nome de Deus, mas não carregava o coração de Cristo. Quando Deus te faz parar, para que você veja quem controlava sua fé. Há instantes em que Deus interrompe o ritmo da vida com uma força tão silenciosa que não há como ignorar. De repente, algo trava. Planos não avançam. Sentimentos se embaralham, orações parecem bater em uma parede invisível. Não é incompetência espiritual, é intervenção divina.
Quando Deus te faz parar, não é para te punir, mas para te revelar o que você nunca perceberia enquanto continuasse correndo. Essa pausa forçada é uma das ferramentas mais profundas do Espírito Santo, porque ela expõe com precisão cirúrgica quem realmente estava guiando a sua fé. E na maioria das vezes, essa revelação não é fácil de digerir. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que suas decisões eram movidas por convicção espiritual, quando na verdade eram fruto de pressões emocionais, manipulações disfarçadas de conselhos espirituais e medos instalados por um sistema religioso que usa a culpa como método e obediência cega como virtude. A pausa de Deus desmonta essa engrenagem. Ela revela o peso que você carregava tentando agradar pessoas, sustentar expectativas impossíveis e se encaixar em padrões que nunca vieram de Cristo. Quando a vida desacelera, a verdade se aproxima com nitidez. Você começa a perceber que havia vozes moldando sua fé que não tinham autoridade para isso. Essa revelação dói porque mexe com estruturas internas construídas ao longo de anos. É difícil admitir que muitos dos passos que você deu não nasceram de comunhão com Deus, mas do medo de ser rejeitado por um ambiente religioso que confunde submissão com servidão e disciplina espiritual com controle emocional. Só que é justamente nessa dor que nasce algo poderoso. O Espírito Santo não expõe para ferir, ele expõe para libertar. Ele te mostra quem estava controlando sua fé, para que você possa recuperar aquilo que perdeu no caminho. A autenticidade da sua relação com Deus, a leveza da graça e a coragem de pensar espiritualmente sem medo de punição humana. A pausa divina funciona como um espelho que revela marcas que você carregava sem perceber. Ela mostra dependências emocionais que pareciam espirituais. Mostra cansaços que você confundia com provações de Deus. Mostra promessas que nunca se cumpriram porque nunca foram feitas pelo Senhor. Nesse confronto, nasce o arrependimento verdadeiro, não aquele imposto pelo sistema, mas aquele gerado pela luz do Espírito dentro da consciência. E, ao mesmo tempo, nasce a coragem. Coragem para deixar cair influências que te distanciavam de Cristo. Coragem para caminhar em uma fé que não depende de gritos externos, mas da voz suave que fala dentro da alma. Quando Deus te faz parar, Ele está devolvendo o controle da sua fé para as mãos corretas. É nesse momento que você entende que a pausa não foi atraso, foi resgate. Foi o começo de uma nova maneira de caminhar com Deus, livre de manipulações, livre de medo, livre de intermediários. A pausa revela quem controlava sua fé para que, finalmente, seja o Espírito Santo quem guia seus passos. A voz dentro do silêncio. Identidade restaurada. Sem plateia, sem palco, sem máscaras. Há um ponto no caminho espiritual em que Deus retira todas as plateias ao seu redor. A impressão é de que você foi deixado de lado, esquecido, colocado no canto do cenário. Só que nessa retirada silenciosa existe uma intenção divina: restaurar você longe dos holofotes, longe das expectativas humanas, longe das máscaras que a religião forçou você a vestir para parecer forte, quando na verdade estava quebrado. O silêncio se torna o ambiente onde sua identidade pode finalmente respirar sem medo de julgamento, sem necessidade de aprovação e sem a pressão constante de performar espiritualidade para ser aceito. O sistema religioso gosta de palcos. Ele se alimenta de aparências, elogios e resultados. Ele transforma a fé em espetáculo, a comunhão em competição e a espiritualidade em currículo. Porém, a identidade que Deus constrói não nasce em aplausos. Nasce na solitude. Nasce na honestidade crua de quem reconhece que não consegue mais sustentar um personagem espiritual. Quando o Espírito Santo te chama para o silêncio, ele está dizendo que o mundo viu muito do que você faz, mas agora ele quer te mostrar quem você é, sem máscaras, sem filtros, sem a edição cuidadosa que o ambiente religioso exige. Nesse silêncio, Deus começa a reconstruir partes suas que foram distorcidas por anos de culpa, comparação e cobrança.
Ele te mostra que você não é definido pelos erros que cometeu, nem pelos elogios que recebeu, nem pelas funções religiosas que cumpriu. Ele revela que sua identidade não é o que você faz, mas quem você pertence ser. E esse processo só acontece quando o barulho cessa. Porque no barulho você tenta agradar. No silêncio, você começa a escutar. No barulho, você tenta ser forte. No silêncio, você descobre que ser frágil diante de Deus é o início da verdadeira força. É nesse ambiente de quietude que o Espírito Santo cura fraturas emocionais que a religião ignorou e restaura a dignidade que o sistema tentou destruir. A cura da identidade acontece quando você percebe que não precisa mais esconder suas lutas para parecer espiritual. Deus nunca pediu isso. Foram pessoas que exigiram, foram sistemas que condicionaram, mas o Espírito Santo opera diferente. Ele reconstrói você de dentro para fora, sem pressa, sem pressão e sem espetáculo. É uma obra secreta, porém poderosa. E enquanto ele trabalha, você começa a sentir algo raro, porém precioso: pertencimento. A sensação profunda de que você não é um acidente espiritual tentando sobreviver, mas alguém intencionalmente moldado por Deus, carregado pela graça e sustentado pelo amor. Quando o silêncio termina, você não sai dele igual. Você sai inteiro. Você sai consciente. Você sai livre. Porque o que Deus restaura no secreto, ninguém consegue roubar no público. A identidade que nasce no silêncio é firme o suficiente para enfrentar críticas, ruídos e tempestades. É por isso que o Espírito te chamou para esse lugar, para devolver a você aquilo que o sistema roubou, quem você realmente é diante de Deus. O conflito invisível. Por que o silêncio vem antes da resposta? Existe um conflito espiritual que a maioria das pessoas nunca percebe, porque ele não acontece no mundo externo, mas dentro da alma. É o conflito entre aquilo que você sente e aquilo que Deus está fazendo no invisível. Antes de toda resposta, antes de toda cura, antes de toda mudança concreta, existe um período de silêncio que parece contraditório. A mente insiste em interpretar esse silêncio como desatenção divina, como se Deus estivesse distante demais para ouvir. Só que, espiritualmente, esse é o momento mais intenso da jornada, porque é nele que Deus está reorganizando áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam ser tocadas. O silêncio vem primeiro porque a alma precisa ser limpa dos ruídos que distorcem a percepção espiritual. Enquanto sua mente está cheia de expectativas, medos, distrações e influências religiosas que se infiltraram sem que você percebesse, você não conseguiria interpretar corretamente a resposta de Deus, mesmo que Ele a entregasse agora. O silêncio é um campo de batalha onde Deus desarma mentiras internas que você carregou por anos, algumas alimentadas por experiências traumáticas, outras plantadas por líderes que confundiram autoridade espiritual com controle emocional. O silêncio expõe essas distorções, não para te ferir, mas para te preparar. Esse conflito é invisível, mas profundamente real. É por isso que, no silêncio, você sente coisas contraditórias: fragilidade e força, medo e coragem, confusão e clareza. O Espírito Santo opera nesse terreno sensível para separar o que é emocional do que é espiritual, o que é humilhação do que é arrependimento, o que é pressão humana do que é direção divina. Ele precisa silenciar o excesso para que a verdade tenha espaço para emergir. E enquanto você pensa que Deus está quieto, Ele está guerreando por você em áreas que você nem imagina. Ele está quebrando influências, cortando manipulações, desfazendo pesos que não pertencem a você. O silêncio parece paralisante, mas é um movimento estratégico. Ele impede você de avançar para caminhos errados, impede você de tomar decisões precipitadas, impede você de ser empurrado por emoções instáveis ou conselhos distorcidos. O silêncio é a proteção antes da revelação. É o escudo antes da direção. É o momento em que Deus coloca ordem dentro de você para que a resposta, quando vier, seja não apenas compreendida,
mas sustentada. Ele não quer apenas te mostrar algo. Ele quer te transformar para que você esteja preparado para viver aquilo que está sendo preparado para você. Quando esse conflito invisível termina, algo muda. A alma se torna mais sensível, o coração mais firme, a mente mais clara. A resposta que antes parecia distante começa a se formar com nitidez. Você percebe que o silêncio nunca foi ausência, foi cuidado. Foi Deus te preparando no secreto para que nada nem ninguém possa roubar o que Ele está prestes a entregar. O silêncio vem antes da resposta, porque a resposta precisa de uma alma pronta para recebê-la. Fé que cresce sem aplausos. A maturidade que nasce na quietude. Há um momento no caminho espiritual em que Deus intencionalmente te retira de todos os lugares onde você recebia reconhecimento, validação e aplausos. Não porque você não merece, mas porque a fé que depende de aprovação nunca será profunda o bastante para sustentar o propósito para o qual você foi criado. O silêncio se torna a escola da maturidade. Ele tira de cena tudo que fortalecia sua fé apenas por fora e revela o que realmente existe por dentro. É desconfortável descobrir que muitas vezes você confundiu movimento com crescimento, atividade com espiritualidade, visibilidade com propósito. Mas é exatamente nessa quietude que a fé verdadeira começa a se formar. A maturidade espiritual não nasce quando tudo está acontecendo ao seu redor. Ela nasce quando nada parece acontecer. Quando você ora e não sente arrepios. Quando você lê e parece não absorver. Quando você busca e não encontra respostas imediatas. É nesses dias silenciosos que Deus está aprofundando raízes que ninguém vê, mas que sustentarão tudo o que Ele deseja construir em você. A fé que nasce na quietude não precisa ser aplaudida para continuar. Ela não depende de elogios para sobreviver. Ela cresce no segredo, na constância, na persistência silenciosa de quem escolhe permanecer mesmo quando nada parece se mover. O sistema religioso adora medir a espiritualidade por resultados visíveis, por feitos, números, performances, cargos, títulos e testemunhos públicos. Mas Jesus sempre trabalhou diferente. Ele formou discípulos longe das multidões, transformou vidas no anonimato, curou corações em conversas privadas. A maturidade que vem de Deus não teme o silêncio, porque entende que a fé não é um evento, mas um processo interno, contínuo e profundo. Quando Ele te esconde, não é para te diminuir, é para te fortalecer, é para te tornar inabalável, preparado e capaz de caminhar por propósito e não por aplausos. Nesse silêncio, você aprende a confiar sem sentir, a obedecer sem entender, a permanecer sem provas imediatas. Isso é maturidade, isso é fé adulta. É a fé que não desiste quando o emocional oscila. É a fé que não cede à pressão do meio religioso. É a fé que sabe que Deus continua agindo, mesmo quando você não percebe nada. E ao longo desse processo, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. A ansiedade diminui, a pressa perde força, a comparação perde sentido. Você começa a caminhar com uma certeza que não vem do que está do lado de fora, mas do que Deus está construindo do lado de dentro. Quando você atravessa esse período de quietude, descobre que sua fé não é mais sustentada por emoção, mas por convicção. Não é mais movida por necessidade de reconhecimento, mas pela confiança de que Deus vê o que ninguém vê. A fé que nasce no silêncio é firme, consciente e madura. É a fé que pode carregar propósitos sem se corromper, resistir ao sistema sem se desviar e permanecer fiel sem precisar ser vista. É essa fé que Deus está formando em você agora. A fé que cresce sem aplausos. O encontro que muda tudo. O silêncio se abre. A presença se revela. A cura se concretiza. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser estranho e começa a fazer sentido. Depois de todas as dores expostas, depois de todas as distorções reveladas, depois de toda a reconstrução interna que você nem imaginava que precisava, algo muda. Não é uma mudança barulhenta, não é um sinal espetacular,
não é um acontecimento que você possa mostrar para as pessoas como uma prova. É algo mais profundo, mais íntimo, mais transformador. É quando a presença de Deus se torna clara de um jeito que nenhuma palavra humana conseguiria explicar. O silêncio começa a se abrir, não porque terminou, mas porque cumpriu o propósito para o qual foi enviado. É nesse instante que você percebe que Deus esteve presente em cada detalhe, até mesmo quando você acreditou que Ele estava distante. Você entende que a ausência de respostas não era rejeição, mas proteção. Que a falta de direção não era descaso, mas alinhamento. Que a pausa longa e incômoda não era uma perda de tempo, mas a preparação essencial para que seu coração pudesse receber o que ele estava guardando. Quando essa percepção desperta, algo dentro de você muda para sempre. Não é apenas paz, é clareza. Não é apenas consolo, é renovação. Não é apenas alívio, é cura. A cura que o silêncio produz não é superficial. Ela não remenda, não esconde, não disfarça. Ela entra onde ninguém teve acesso, onde o sistema religioso nunca poderia alcançar, onde nenhum discurso emocional conseguiria tocar. O Espírito Santo trabalha no ponto exato da ferida, transformando não apenas o que você sente, mas quem você é. Muitos passam a vida procurando sinais externos de que Deus está agindo, mas você descobre que o maior sinal é interno. A consciência tranquila, a alma estabilizada, a fé fortalecida, a identidade restaurada. Essa é a marca do verdadeiro encontro com a presença de Deus. E quando essa presença se revela depois do silêncio, você percebe algo poderoso. Você nunca esteve sozinho. Deus estava lá no início, no meio e no fim. Ele estava no deserto, na pausa, no confronto, na cura, na revelação. Ele estava te construindo com paciência, te moldando com precisão e te preparando com amor. Agora, a resposta que parecia tão distante começa a fazer parte de você. A oração que parecia perdida encontra seu significado. O caminho que parecia fechado se torna claro, e a sua fé, antes sustentada por emoções instáveis, se firma em uma certeza que não pode ser abalada. O encontro final não é apenas um momento de emoção, é um marco espiritual. É o ponto onde você entende que o silêncio nunca foi um castigo, mas um caminho. Que a dor nunca foi abandono, mas tratamento. Que a espera nunca foi atraso, mas alinhamento. Você sai desse encontro diferente, não porque algo mudou do lado de fora, mas porque Deus mudou tudo dentro de você. A cura não é mais promessa, a cura se tornou realidade. A presença não é mais buscada, a presença é encontrada. E a jornada que parecia confusa agora revela seu propósito com uma clareza que transforma seus próximos passos.